Só tem uma temporada. Cada episódio é longo, é 1 hora e 15 minutos. É longo e ela não é dublada, né? Ela é legendada. Mas ela meio que te prende depois, viu? É interessante. É uma reflexão sobre a cultura deles, a religião deles. É muito interessante porque dá um conflito, cara. A gente vê como que brasileiro é sem educação. Por causa da cultura, tá? Não é por causa de nada além disso. É cultural a nossa falta de educação. Bem, eu estou falando porque brasileiro, quando se esbarra em alguém, ele não pede desculpa umas 10 vezes e abaixa e faz reverência. O coreano não, ele pede desculpa, se ele derruba, faz uma coisa, ele paga. Gente, é muito diferente. Eu fiquei até falei assim, caraca, eu sou sem educação. Gente, do céu, eu tenho que melhorar a minha educação. É meio assim. Bem, hoje a gente vai trabalhar a nossa última aula teórica, que é a aula da viagem. Tá? Todo mundo vai viajar na batatinha hoje. Bem, qual que é o foco da aula de hoje? Toda aula minha, eu sempre coloco os objetivos principais da aula, né? Destacar os principais tipos de reação com o mecanismo. Mecanismo é como se fosse o passo a passo. A receita de bolo, como que acontece essa reação, tá? Que são a E1, E2, SN1, SN2, que é eliminação de primeira ordem, eliminação de segunda ordem, substituição nucleofílica de primeira ordem, substituição nucleofílica de segunda ordem. Parece um trem cabuloso, mas não é não. Se eu falar de um jeito, vocês vão achar até engraçado. Bem, como sempre, eu coloco as referências, além do livro do Solomons, que é a base geral, né? Que é a base mais utilizada na parte da química orgânica, algumas imagens da apostila de vocês, do livro único, e algumas apostilas complementares que já está em anexo aqui. Então, primeira, reações nucleofílicas, esse palavreado aqui, né? Acontece com o ataque do nucleófilo. Nucleófilo, o sinal dele é sempre NU, vem de nucleófilo, ele sempre tem um par de elétrons, ou seja, ele tem carga muito negativa. O nucleófilo ele sempre ataca alguém que tem caráter positivo, porque se ele é negativo, ele vai atacar alguém que tem caráter contrário, positivo, tá? E ao atacar, ele gosta de atacar moléculas pequenas. Ele tem uma preferência por moléculas pequenas, porque é mais fácil para ele, não é besta, tá? E ela acontece tanto uma reação de substituição quanto de uma reação de eliminação. Então, sai alguém, entra alguém, substituição. Alguém só sai, eliminação, tá? Bem, qual que é o resumo geral de um ataque nucleofílico? Eu tenho aqui um carbono ele tende a ter caráter positivo quando ligado ao oxigênio, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele tem elétrons que ele atrai para ele, então ele tem tendência a atrair esse par de elétrons para ele. Bem, o nucleófilo, que não é besta nem nada, ele tem um par de elétrons livres, aqui ele fala, carbono, é você que eu quero, ele vem e ataca o meu carbono. Aí forma um estágio temporário em que o carbono fica com 1, 2, 3, 4, uma quinta ligação que é com o nucleófilo. Aí o que acontece? O oxigênio pega esse par de elétrons da dupla, lembra que tinha uma dupla aqui? Pega esse par de elétrons, carrega para ele e sai fora. Tá? Então alguém entra e alguém sai. Quando alguém entra e alguém sai, é chamada de substituição. Quando é atacado por um íon, na verdade é um íon, com caráter bem negativo, uma hidroxila, um nucleófilo geral, é chamada de nucleofílica, tá? Porque esse carinha aqui é um nucleófilo. Existem vários tipos de nucleófilo, mas o mais comum é a famosa hidroxila, que adora um par de elétrons, tá? É mais comum nas reações. Bem, como eu sei representação básica de uma reação de substituição e de eliminação? Praticamente o começo é o mesmo. O que vai variar aqui é o catalisador. É ele que vai te orientar para que lado vai, se vai ser uma substituição ou se vai ser uma eliminação. Outro caráter
quem é que reage? Quem é o nucleófilo? E o terceiro item que define o que vai acontecer, exatamente quem vai ser atacado, tá? Moléculas pequenas tendem à substituição. Moléculas maiores tendem à eliminação. Depende do tipo de reação, tá? Como eu sei que é uma substituição? Ó, o Y entrou no lugar do X. O Y entrou no lugar do X, X saiu fora. Substituição. Nesse caso aqui, o Y roubou o hidrogênio do carbono e o X também caiu fora. Então, nesse caso aqui, é eliminação. Está saindo hidrogênio aqui e está saindo o X aqui. Está saindo 2 pedaços que estavam na molécula. Quando sai 2 pedaços, é eliminação. Quando um troca de lugar com o outro, é substituição, tá? Cuidado na definição. Bem, então como que a gente pode tentar entender um ataque nucleofílico baseando naquilo que a gente conhece, né? Imaginamos que eu tenho aqui, esse carinha é o meu nucleófilo. Meu nucleófilo está cheio de par de elétrons. E aqui tem um bromo, por exemplo, unido a uma carbonila. Ó a dona carbonila aqui. O que acontece? O bromo, ele tem menor eletronegatividade comparada ao nucleófilo, como se o nucleófilo fosse mais bonito, tá? Aí a dona metila, que não é boba nem nada, vai juntar o nucleófilo e vai mandar o bromo pastar. Mais ou menos isso que acontece, para ficar mais fácil de entender. E segundo a definição, nucleófilo sempre aquele composto que é rico em elétrons. E ele sempre ataca a parte positiva. E o grupo abandonador, que é simbolizado por Ga, é o cara que vai levar o pé na bunda, tá? É o que sai da reação, tá? É como mais ou menos esse casal aqui, ó. Estava o grupo abandonado com a metila, o grupo metila, e veio um ser vergonha de uma hidroxila e roubou a metila para ele. Como que eu vejo isso? A hidroxila está aqui, o cloro estava aqui, lindamente junto com o carbono. O que acontece? A hidroxila vai atacar esse carbono e o cloro vai sair. Como o cloro saiu, ele é chamado de grupo abandonado ou grupo abandonador, tá? Como a hidroxila entrou, ela que atacou, ela é chamada de nucleófilo. Por que ela é nucleófilo? Porque ela tem um par de elétrons livres, doidinho para vir atacar alguém. E isso só acontece na presença de água e acetona, que são os catalisadores dessa reação, tá? Essa daqui, no caso, vai ser uma SN1, só por causa da estrutura, mas eu vou mostrar depois como que eu sei quando é SN1, SN2 e tal. Bem, então, para entender, o nucleófilo sempre tende a atacar, e ele pode atacar de duas maneiras, ou por substituição ou por eliminação. Depende do tamanho da molécula que ele vai atacar, tá? As reações de substituição, elas têm dividido em duas etapas. Ou ela de primeira ordem, que é também chamada de mononuclear, que acontece em duas etapas, ou de segunda ordem, que é chamada de bimolecular. Símbolo das primeira ordem, substituição nucleofílica de primeira ordem. Símbolo da segunda ordem, substituição nucleofílica de segunda ordem. SN1, SN2. Em resumo, sempre o nucleófilo vai vir e roubar alguém de alguém. E alguém vai levar um pé na bunda, tá? Que é o grupo abandonador. Espero que vocês não sofram umas reações nucleofílicas de substituição, porque deve ser muito doloroso. Bem, vamos falar da primeira, que é a SN2, que ela é a mais fácil de entender. Depois a gente vai para a SN1, que ela é mais complexa, tá? Então, eu vou ler o que vai acontecer, mas depois eu vou explicar, porque senão fica muito cheio de texto. Uma SN2, ou bimolecular, é um processo que ocorre em uma única etapa. Essa é a diferença da SN1 e SN2, tá? Em que acontece um ataque por trás na molécula, 180 graus comparado ao grupo abandonador. Então, alguém vai atacar alguém por trás e vai meter o pé na bunda do grupo abandonador, tá?
Esta aproximação minimiza a repulsão estética, porque se eu tenho uma molécula que a outra vem aproximar por trás, eu não vou nem ver. Quando eu vejo, já estou saindo fora do outro lado. E eletrônica em relação ao substrato e nucleófilo. Bem, só para vocês terem uma ideia de comparação, tá? Eu peguei essa imagem aqui para vocês terem uma ideia. Tá aqui a metila com o seu grupo normal. Aí vem o nucleófilo, atrai toda a atenção da carbonila, né? E lá vem ela para cá e esse pedaço é jogado fora, tá? No caso, um dos nucleófilos mais utilizados é a hidroxila, que ela sempre ataca o lado oposto ao cloro. Pode falar. Trocou lá, não? Troquei. Bem, olha que legal. Aqui eu tenho um carbono ligado ao cloro e a 3 hidrogênios. O que acontece aqui? Chegou a dona hidroxila, chegou o meu nucleófilo, que tem pares de elétrons livres, ela é muito negativa. Aí ela vai atracar o carbono por trás dele, por trás, lado oposto. Só que ele já está ligado ao cloro do outro lado. Então vai ter um momento que ele está ligado aos dois ao mesmo tempo. Só que a gente sabe que o carbono não pode fazer 5 ligações, ele vai ter que escolher com quem ele fica, tá? Ele vai falar assim, bem, ou eu fico com quem eu já tô, que é o cloro, ou eu vou ficar com a hidroxila, que quem tá vindo por trás aqui tá me agarrando por trás. Tá? Literalmente é por trás, lado oposto, tá? O que acontece? O cloro, como ele é menos eletronegativo que a hidroxila, ele cai fora e o nosso carbono fofo escolheu a hidroxila para ela. Como a gente tem um momento que existe o ataque duplo, tá? Ataque duplo, uma bonita puxando o cara para um lado, outra bonita puxando o cara para o outro, ele vai ter que decidir com quem fica, né? É bem assim, não dá para ficar com as duas. Ninguém quer ser o grupo abandonador, mas também ninguém quer ser um nucleófilo. Ninguém quer provar, assim, tomar alguém de alguém, né? Pelo menos eu acho. Bem, aquele carinha que saiu é chamado de grupo abandonador, ou abandonado, literalmente. Símbolo Ga. Aquele carinha que atacou por trás, o nucleófilo que entrou por trás, é chamado de nucleófilo. E o carinha que foi atacado é chamado de substrato, tá? Aqui é só o símbolo com bolinhas, tá? Essa bolinha vermelha é a hidroxila, que está entrando por trás do carbono. Fez uma ligação que os dois ainda estão ligados, né? Esse carinha ainda está ligado, o cloro. Esse estágio é um estágio temporário, mas para que isso aconteça tem que absorver muita energia, porque essa reação gasta muita energia. Aí acontece que o cloro é mais fraquinho, ele cai fora e a hidroxila vem e fica com minha metila, no caso, o meu substrato. Tá? Essa é uma reação de substituição. Um entra por trás, chuta o outro para fora e fica com o prêmio. Ficou claro o que é uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem? O nome é comprido, mas o trem até que é mais simples de entender. Aí eu quero fazer uma pergunta para a turma. Alguém já fez uma reação nucleofílica de segunda ordem na vida? Roubou o namorado ou namorada de alguém por trás, na espreita? Sei. Espero que não. Bem, isso aqui, na verdade, é a mesma explicação, só que em inglês e mostrando como que acontece o efeito, né? O nucleófilo vem, ataca por trás minha carbonila, faz uma ligação temporária e vai atraindo a carbonila, jogando o X para fora, que é o meu grupo abandonador. Nesse caso, eu tenho 2 reagentes e tenho 2 produtos, tá? Essa etapa é transitória e precisa de muita energia em quilojoule para acontecer. Se eu quiser falar em orbitais envolvidas, aqui eu tenho uma orbital P, rica em elétrons,
já tem outro carbono com uma orbital sp3. Elas se atraem fortemente e o meu X, que tem um orbital menor, cai fora. É aquela história, né? Sempre o mais forte fica com o prêmio. Bem, aqui algumas observações, tá? Se a molécula atacada apresentar atividade óptica, que é a famosa quiralidade, pode acontecer de formar uma mistura ou inverter a estrutura. Como assim, professora? Se o carbono for primário, principalmente. Aqui tem só alguns dados importantes, aqui eu vou chegar direto ao exemplo de estereoquímica. Para quem não lembra de carbono quiral, que tem 4 ligands diferentes? Tem aqui um carbono quiral, esse carbono aqui é quiral. Bem, se vocês observarem, sempre aquele grupo abandonador é um aleto. Nesse caso aqui é sempre um aleto, bromo, cloro. Por que aleto? Porque é uma substituição em aletos, tá? Aletos orgânicos. O que está acontecendo aqui nessa reação? Ó, vem aqui o meu nucleófilo. O nucleófilo está aqui, que é uma hidroxila. Lembra que na SN2 o nucleófilo ataca ao contrário, oposto, ataca por trás. Aí o bromo pega seu par de elétrons e cai fora. O que aconteceu? Antes, esse substrato, vou até colocar noutra cor, porque o amarelinho não ficou legal nesse slide. Esse substrato se chamava R-2-bromo-octano. Ou seja, o que significa esse menos? Que no caso desse, ele é levógeno. Depois que ele sofre o atraque no lado oposto, se ele é levógeno, ele vai se tornar positivo, ou seja, dextrógeno. Então, se eu tenho uma molécula que tem atividade de quiralidade, quando ela sofre a SN2, ou seja, substituição do nucleófilo da segunda ordem por trás, sempre vai inverter a sua quiralidade. Se ela era levógena, vira destrógena. Se ela era destrógena, vira levógena. E o substrato também é diferente. Não é mais um bromo que eu tenho aqui. Eu tenho agora uma hidroxila aqui. É um álcool, tá? O nome desse álcool, 2-octanol, só que destrógeno. Percebam que é sempre puro, ó. 100% de uma substância só. Principalmente se eu tiver um só carbono quiral, tá? O que é inversão molecular? Deixar de ser destrógeno, virar levógeno, tá? Inverteu-se, é como se fosse a sua imagem, mas dessa vez com outro produto, não é o mesmo produto. Bem, quando eu sei que vai acontecer essa reação química, né? Ou seja, tá o bromo, vem o cloro e substitui o bromo, que é uma substituição nucleofílica. Neste caso, esse radical tem que ser pequeno para ele sofrer a SN2. Existem radicais que preferem a SN2 e existem radicais que preferem a SN1. Quais que preferem a SN2? O radical metil, que é o CH3, o etil, que é CH2CH3, o propil 1 em forma gauche, que ele está 90 graus, e a forma anti-grache, que ele está invertido. É só lembrar dos rotâmeros, tá? Volta lá em rotameria. E alguns outros radicais que apresentam rotameria. Só que o que a gente mais usa sempre é o metil e o etil, que tem maior reatividade em SN2. Olha para onde vem a flecha da reatividade, tá? Esses dois preferem SN2 com mais facilidade. Tá, detalhe. Quanto maior for o aleto da reação, o que é o aleto? É aquele que vai reagir com menor a reatividade pela SN2. Como assim? Professora, se eu tiver metil é mais reativo que uma alquila, que é mais reativo que um aleto de alquila de segundo, ou seja, um metil mais reativo que um etil, mais reativo que um propil, ou seja, eu estou aumentando o tamanho da cadeia. Quanto maior o tamanho da cadeia do meu substrato, eu vou falar assim que é mais fácil.
menor a sua reatividade, porque a cadeia está ficando grande. Se a cadeia está ficando grande, o nucleófilo, que é pequenininho, vai ter dificuldade de atacar. É aquela história, né? Pequenininho consegue ir para qualquer lugar, desde que seja pequenininho também. Se for muito grande, fechado, ele não consegue entrar. Olha aqui, olha o tamanho dessa molécula, tá? Ela é muito unida, ela é muito grande. É difícil para o nucleófilo vir atacar, ele não vai dar conta de atacar, tá? Aí você vai ter que quebrar a molécula primeiro, ele não dá conta de vir atacar, não consegue entrar por trás. No caso, qual é a fase potencial mais importante? A fase potencial mais importante é a fase de maior consumo energético, tá? É quando forma aquele intermediário. Então, primeiro, ele vai absorver energia, até chegar no ponto de máxima. Quando ele faz aquela fase que é intermediário, tá? Os dois, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, para ficar com o grupo metila para ele. Depois que o grupo abandonador perde a guerra, ele vai saindo, né? Aí vai liberando essa energia. Então, o maior gasto energético é na formação do intermediário, naquela fase que está formando, que os dois estão atacando, o nucleófilo tentando entrar e o bromo não querendo sair, tá? Então, se a molécula é grande, quanto maior a molécula, maior energia para que aconteça essa reação. Olha aqui, o que é R? É radical, pode ser um carbono, 2, 3. Tá vendo que o gráfico é maior? O que significa isso? Quanto mais radicais estiver ligado ao meu carbono principal, que vai ser atacado, mais difícil o nucleófilo vai ter, maior dificuldade para entrar. É como se fossem seguranças, porque o hidrogênio ele é pequenininho, bem pequenininho. Então, o nucleófilo, que é grandão, ele entra. Agora, se você tiver 3 carbonos do lado, é como se fosse 3 seguranças. O nucleófilo vai tentar atacar e não vai dar conta. Ou você gasta mais energia para que aconteça a reação, ou você muda de técnica, você usa outro tipo de reação, tá? E quais são os melhores grupos de partida, ou seja, aqueles grupos que têm maior reatividade nas SN2? É o grupo etoxi, ou melhor, metoxi, e o grupo hidroxila. Esses dois são os maiores nucleófilos, os mais usados nas reações nucleofílicas, porque eles têm muita capacidade de ataque, tá? De maior eficiência. Tem gente que usa também o hidreto, o cloreto, a própria água também, porque ela tem hidroxila na composição, né? E alguns outros, mas o que é mais usado são esses dois aqui, tá? Bem, e as reações nucleofílicas de primeira ordem? As de primeira ordem, elas são diferentes. Por quê? Não é o nucleófilo que ataca direto. Não é. É invertido. Primeiro se forma um íon positivo, que é chamado de carbocátion, e esse carbocátion sempre tem um catalisador, senão não acontece a formação dele, e depois que o nucleófilo ataca. A SN2 diferencia da SN1 porque só acontece na SN2 ataque do nucleófilo, só. Ele vem por trás, ataca, arranca o outro e sai. Nesta daqui é diferente, ela é por etapas, tanto é que ela vai gerar 2 topos de energia. Bem, a primeira etapa, que é a formação de um carbocátion. Como assim? Tava o bromo aqui ligadinho nesse carbono terciário, lindo e pleno. Aí vem o ácido e induz esse bromo a ir embora com ácido. Ele pega o par de elétrons da ligação e vai embora lá em meio ácido. Aí o que aconteceu? Como ele pegou esse par de elétrons para ele, o meu carbono ficou deficiente. Presta bem atenção, o que é um carbocátion? Carbocátion é um carbono que é deficiente em elétrons. Tá faltando elétron aí. Eu estou formando um íon positivo. Lembra de íons positivos? Se ele é positivo, ele vai correr atrás de elétron. Ele quer elétron para ele, tá? Aí fala assim, eu quero elétron, alguém
me dá esse elétron, pelo amor de Deus. Aí a água, boazinha, do jeito que ela é, né? Ela tem 2 par de elétron livre. Ela fala, pode deixar que eu te dou. A água vem e dá um par de elétrons para ele. Ou seja, ela é um nucleófilo, porque ela está dando um par de elétrons. Aí forma esse intermediário aqui. Só que aí, ao dar o par de elétrons, quem fica deficiente agora não é mais o carbono, é o oxigênio, porque ele deu um par de elétrons. Aí ele fala assim, olha, na boa, eu te ajudei, carbono, você está estável, mas eu não estou. Eu vou ter que roubar elétron de alguém. Aí ele fala o seguinte, eu tenho 2 hidrogênios aqui mesmo. Eu vou pegar os elétrons desse hidrogênio para mim e vou mandar esse hidrogênio vir embora. E é o que ele fez. Ele pega o par de elétrons do hidrogênio para ele, fica estável de novo com seus 2 pares de elétron e o H+ vai embora. Eles falam, e esse H+ veio da onde? Ele começa a reação, que é o ácido, e ele termina a reação, que H+ é a representação de qualquer ácido, tá? Toda vez que você vê H+, ou H3O+, é representação de ácidos, tá? Então, essa reação só acontece com a presença de um ácido. Então, primeira etapa. Bromo pega um par de elétrons e cai fora. E o carbono fica deficiente em elétrons. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que roubar o de alguém. Ele vai roubar de alguém esses elétrons. Ele precisa desses elétrons para se estabilizar. Ó, ele está positivo, está deficiente de elétrons. Aí a água boazinha, né? Ela é um nucleófilo boazinho que só fala, toma, meu bem, pega esses elétrons para você, não estou utilizando. Só que aí tá, meu carbono ficou estável e quem doou os elétrons não está instável. E o oxigênio está fazendo 3 ligações, ele já não pode fazer 3 ligações. Ele fala, peraí, eu vou ter que me livrar de um desses hidrogênios. Vou pegar esses elétrons do hidrogênio para mim e vou liberar esse hidrogênio embora. E é o que ele fez. Aí esse hidrogênio, como ele é muito positivo, ele é atraído por outra água e fica lá, junto com as águas, mas não reage mais. Esse processo, tá vendo, é 2 reações, não é uma só. 2 reações. Formação de um carbocátion, aqui, e ataque do nucleófilo aqui, ao carbocátion, tá? Bem, é mais ou menos que nem essa figura aqui, né? Esse cara aqui estava deficiente de sorvete e ela veio e deu o sorvete, mas pelo jeito ela arrependeu de ter dado o sorvete, tá? Porque depois faltou o sorvete para ela. Em resumo, né? Aqui a explicação, só coloquei maior para ficar mais fácil de entender. Em meio ácido, na etapa lenta, que slow, né? Slow é lento, ele rouba esse par de elétrons da ligação e vai embora. E o meu carbono fica extremamente positivo, formação de um carbocátion. Lembra, carbo vem de carbono, cátion é porque ele tem carga positiva. Essa reação é a chamada etapa lenta, precisa de muita energia. Forma aquele tópico bem grande na reação. Na etapa rápida, que é fast, a água linda, maravilhosa, com seu elétron sobrando, vem e compartilha aqui com o meu carbono. Só que aí o que acontece? O meu oxigênio ficou deficiente de elétron e ele está fazendo 3 ligações. Não pode, ele vai ter que se livrar de um desses hidrogênios. Aí ele pega o par de elétrons que está compartilhando e põe de volta no lugar e manda esse hidrogênio embora. Só que como a água é boazinha, né? A água vem e engloba esse hidrogênio, vira H3O+. E começa todo o processo de novo. Esse hidrogênio vai atacar aqui e fica reagindo infinitamente, até que todo o produto seja formado. Então, eu saio do 2-bromo metilpropano, nem precisa colocar 2-metilpropano, e formo o metilpropanol. Eu formo um álcool. Ou seja, eu saio de um aleto orgânico e formo como produto final um álcool. Em resumo, como ficaria o resumo dessa reação? O resumo, gente, é o começo e o fim. Não precisa colocar todas as etapas, tá?
O bromo estava aqui, veio substituído pela hidroxila, caiu fora e a hidroxila veio no lugar do bromo aqui. Deixa eu ver se cabe, porque fica meio apertadinho. Bem, qual a principal diferença da SN1 com a SN2? Aqui, o gráfico de energia. São 2 gráficos energéticos, ou até 3, dependendo do tempo, tá? Esse primeiro é a etapa lenta, que está formando o carbocátion. O carbocátion está formando, terminou de formar, e ele vai ir para a segunda etapa, que é o ataque do nucleófilo. Terminou o ataque do nucleófilo, vai para a terceira etapa, que é a liberação do hidrogênio. Lembra que libera hidrogênio no final da reação? Então, gera 3 tópicos. A primeira, que gasta mais energia, é a lenta, e a segunda, que ataca do nucleófilo, é mais rápida. Gasta bem menos energia, tá? E só para vocês saberem o que é um carbocátion, uma definição, carbocátion, ó, carbocátion. Ele já está falando que ele tem característica de ser um cátion. É um composto instável, porque ele não tem os par de elétron tudo bonitinho, que deficiente em par de elétron, que precisa ganhar par de elétron. Ele se comporta feito um cátion e ele sempre é atraído por alguém que é negativo, que é o nucleófilo, porque sempre íon negativo atrai íon positivo. E quanto maior o tamanho dos radicais ligados ao carbocátion, maior sua reatividade. Porque, lembra que eu falei do impedimento estérico? Se esse carbocátion meu tem 3 radicais, né, ele forma uma geometria molecular que é chamada de piramidal. Aí ele forma a pirâmide e a ponta da pirâmide é o carbono principal, que é onde é atacado. Então ele fica assim, vem hidroxila, vem pelo amor de Deus que eu estou precisando de um par de elétrons. A hidroxila, toda pomposa, poderosa, fala, ah, você me quer que eu vou aí. É isso que acontece, tá? Bem, exemplos de aplicação, tá? Quais são os mais eficientes? Quanto mais à esquerda, mais fácil de sofrer uma SN1, ou seja, uma substituição nucleofílica de primeira ordem. Quanto mais à direita, mais fácil de sofrer uma SN2, que é uma substituição nucleofílica de segunda ordem. Como assim, professora? Se forma carbocátion, é sempre SN1 ou eliminação também 1. Tá? Porque tem que formar um íon positivo, depois alguém negativo vem e ataca. A substituição nucleofílica de segunda ordem não tem carbocátion. É direto o ataque do nucleófilo, é direto. É o pé na bunda direto, tá? E só um termo técnico, que às vezes vocês vão ver na apostila ou no livro, e vocês não vão saber o que significa. Significa quando eu tenho um solvente que age como um nucleófilo. Por exemplo, a água ela tem hidroxila. A hidroxila da água age feito um nucleófilo. Ou o etanol também tem hidroxila, que também age como um nucleófilo. E o nucleófilo na SN1 sempre na etapa rápida, tá? Na SN2 na etapa lenta. Essa é a principal diferença. Nucleófilo age aonde? Na SN1, na etapa rápida, que é a segunda etapa. E na SN2, na única etapa que tem, que é a etapa lenta. E a estereoquímica, né, professora? O que é estereoquímica? Lembra quando tem destrógeno, levógeno, ou positivo e negativo, ou RS, tal. Imagens. Diferente da SN2, que forma 100% de um composto só, mas na SN1 não,
forma 50% de cada um dos enantiômeros, forma uma mistura rancêmica, tá? 50% de cada um. Outra diferença. Os produtos. Ó, eu tenho aqui um carbono que tem 3 carbonilas ligadas nela, 3 carboninhos, então ele é bem fechado, ninguém entra por aqui. Por isso que não acontece a SN2, tá? O nucleófilo não tem entrada, cara. Tá fechado aqui para ele. A única entrada é pelo carbono do outro lado, de frente. Tem que encarar de frente, tá? Porque, ó, ele tem 3 seguranças aqui, ó. Nucleófilo nenhum ataca por trás. Se ele não tem como atacar por trás, o que tem que acontecer? O bromo sai. O bromo sai e carrega os elétrons, forma um carbocátion. Se essa molécula tiver quiralidade, a água pode entrar dos dois lados e formar 2 produtos, e esses 2 produtos são enantiômeros entre si, tá? Então, vai formar 2 produtos de estrógeno, 50% de um, 50% do levógeno. Ah, que exemplo assim, professora, para ter uma ideia? Por exemplo, eu tenho aqui flúor, cloro, bromo e iodo. Todos esses são haletos orgânicos que poderiam estar aqui e sair. Eu tenho, deixa eu pegar um aqui, comum. CH2, CH5, CH3, H. Pronto, esse carbono aqui é quiral. Ele tem 4 ligantes diferentes. O bromo vai sair. Vai entrar a hidroxila. Essa hidroxila, ela pode entrar por aqui, ou se eu inverter a molécula, ela entra por aqui. Se ela entrar do lado esquerdo, eu vou formar 50% de levógeno. Se ela entrar pelo lado direito, 50% do dextrógeno. No caso da SN1, sempre vai formar uma mistura, tá? 50% de um, 50% do outro. Não é igual a SN2, que só forma uma coisa só, já que ataca por trás, entrou, inverteu a molécula e acabou, tá? Bem, e quando eu vou saber se vai formar uma substituição nucleofílica de primeira ordem ou de segunda ordem? Primeiro, a estrutura do substrato, aquele cara que vai reagir. Se for uma metila, vai preferir SN2. Se for uma isobutila, aí vai ser um SN1, por causa da estrutura molecular. Concentração e reatividade no nucleófilo. Se ele for pouco reativo, vai sempre a reação que precisa de mais energia, a SN1. Se ele for altamente reativo, ele vai preferir a SN2. O efeito do solvente. Gente, solvente é solvóris, isso acontece SN1. E a natureza do grupo abandonador, o que leva o pé na bunda, tá? Se esse grupo abandonador for pequeno, ele vai ser muito atraído, vai ser difícil de tirar, principalmente se for o flúor, tá? Flúor, depois que entra, não sai, não. E o catalisador. Se o catalisador for muito eficiente, ele vai ser mais agressivo, vai fazer uma SN2. Se ele for pouco eficiente, vai ser uma SN1. Professor, eu estou com dificuldade de ver essa questão da estrutura do substrato. Como que eu posso ver isso? Tá. Eu vou representar ela em 3 dimensões, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Deixa eu parar um pouquinho. Deixa eu partir aqui para o meu programinha. Espera aí. Oh, caramba. Pronto. É aqui que eu quero. Eu prefiro mostrar tridimensionalmente para ficar mais fácil vocês entenderem quando é dificuldade do nucleófilo entrar, quando ele tem facilidade de entrar, tá? O que é a barreira estérica, ou estereoférica, ou tridimensional? O que é essa barreira, tá?
Eu sei que é difícil imaginar, porque está em 2D aí no slide. 3D é mais fácil de entender. Eu vou mostrar um ataque nucleofílico, tá? Para ficar mais fácil de vocês compreenderem em 3 dimensões. Que eu não gosto da coisa jogada, não. Então, vamos lá. Vou pegar aqui meu carbono. Vou fazer um carbono com um bromo. Deixa eu pegar aqui um bromo. Pronto. Depois vou pegar outro carbono, que é um carbono terciário. 1, 2, 3. E aqui eu vou colocar, vou fazer bater 4 aqui, e vou pedir para ele substituir um desses carbonos por bromo. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa molécula e vou pedir para ele jogar em 3 dimensões. Ah, meu filho. Ok. Vou pedir para ele corrigir a angulação. Ele copiou tudo, não queria. Ok. Corrigir a angulação. Vou pedir para ele aumentar. Ótimo. Vocês estão vendo essa molécula aqui? Será que eu caí a conexão? Sim, professora. Sim, tá. então, eu tô vendo. Ó, isso aqui é o bromo, tá? Isso é o carbono, isso é o hidrogênio. Eu vou girar. O nucleófilo, ele vai entrar aqui, ó, na parte de trás. Ele entra aqui. Por que ele entra aqui? Porque ele olha o tamanho que é o bromo. Ele não vai encarar o bromo de frente. O bromo é grandão. Ele vai encarar por trás. Ele vai atacar por aqui. Tá tudo bem? Aí. Eu assustei. É doido, é? Dá pra ter. Nossa, deve ter dado uma Deus pulada me aí no livre. sofá. Tá tudo bem aí, dona Deus Milena? livre. Milena, fiquei preocupada agora. Bem, vou chamar ela depois no privado. Ver o que está acontecendo. Para ter um ataque nucleófilo, tem que ter uma área para atacar, ó. Então ele não vai querer encarar o bromo de frente, ó. Ele fecha. Ele vai vir por trás, certo? Agora vamos ver por que o outro vai preferir, em vez da SN1, a SN2. Vou jogar para o 3D. Vou pedir para ele corrigir o ângulo. Agora me diz, o bromo está aqui, certo? Ele vai conseguir atacar por aqui? Isso aqui está fechado. Ele não vai atacar esse nem esse. É o carbono que está aqui dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor do carbono. Milene. Eu acho que deve estar tendo festa. E eu não fui convidada. Bem, deixa eu voltar lá porque ele fecha o programinha. Seguinte, vou até voltar. Para quem não conseguiu ver aqui, eu vou dar uma ampliada. Aqui tem um carbono no meio, ó, tem um carbono aqui no meio. 1, 2, 3 grupos metil e um bromo ligado nele. Eu posso até substituir por outro átomo, posso colocar um cloro também. Vou marcar a molécula que eu tenho interesse. E vou pedir para copiar para 3D. Vou mandar ele corrigir o ângulo. E eu quero o seguinte. Tem hipótese de um nucleófilo atacar esse carbono que está aqui dentro? Tem espaço para ele entrar aqui? Não tem. Não tem espaço nenhum para ele entrar. O que ele vai fazer? Ele vai ter que entrar no lugar do meu cloro. Então, esse cloro vai ter que sair daí.
Então, vamos fazer o cloro saindo. Eu vou pegar o cloro e vou arrancar o cloro daqui. Só que aí eu vou forçar uma coisinha no carbono. Eu vou forçar ele ficar com caráter positivo. Quer ver? Vou vir aqui. Vou forçar ele se tornar um carbocátion. Só quero ver se ele vai me obedecer. Eita, virou carbocátion até demais. Deleto aqui. Vamos lá, meu filho, quero que você vire um carbocátion. Pronto. A partir de agora ele é um carbocátion. Ele está positivo. Vou jogar ele lá. Vou mandar ele corrigir. Olha lá. Tá facinho agora, ó. Não é diferente essa molécula da outra que eu representei? Olha o carbono aqui, ó. O carbono tá facinho para atacar. Eu posso atacar tanto por um lado quanto por outro. Vocês conseguem ver o que eu estou falando, gente? Ficou mais fácil de entender? Para ter um ataque nucleofílico tem que ter espaço, tem que ter lugar. Ó, esse carbono aqui, ele vai ser atacado. Antes não tinha lugar para ele ser atacado. Vou mostrar o antes e o depois, tá? Vou mostrar o antes e o depois, para quem está com dificuldade de ver o que eu estou falando. Ó, vou fazer uma substituição. Colocar aqui o cloro. Pedir para substituir. Opa, cliquei errado. Ó. Eu quero que vocês olhem essa estrutura e tenta ver a diferença entre elas, ó. Copiei para 3D. Corrigir. Ó. O carbono que é para ser atacado é esse carbono do meio aqui. Não tem como eu chegar nele nem por aqui e nem por aqui. O cloro não deixa, certo? Nem os radicais metil deixa. Se ele tiver nesse formato aqui, vou jogar para 3D e vou mandar corrigir. Olha aqui como o carbono está exposto. Toda essa região do carbono está exposto. O nucleófilo vem e ataca nessa região. Agora, se eu fazer o meu carbono do meio aqui perder esse cloro, ele vai virar esse íon que se chama carbocátion. Olha o que acontece na hora que ele perde o cloro. Ele muda de formato, ó. Ele fica parecendo um triângulo. Agora o carbono que vai ser atacado pode tanto atacar de um lado quanto atacar do outro. É isso que essa reação de substituição faz. Ela tirou o cloro da molécula, e fez o quê? Mudou o formato da molécula, de tal maneira que pode entrar tanto de um lado quanto do outro. Ela ficou um triângulo certinho tridimensionalmente, tá? Para vocês terem ideia, na estereoquímica, por que forma 50% de cada formato? Por exemplo, aqui, né, quem sai fora é o cloro. O cloro cai fora, ele sai. Mais o X menos aqui, que no caso seria o cloro, no que a gente faz de exemplo. Eu tenho aqui um carbono quiral. O que eu falei? Quando ele perde esse X, ele forma uma espécie de um triângulo retinho, que a gente acabou de ver. Esse triângulo pode ser atacado tanto pela frente quanto pela trás pelo nucleófilo. Porque esse triângulo é um carbocátion. Esse X saiu e ficou um carbono positivo. Se ele entra por trás, forma um composto. Se entra pela frente, forma outro composto. E sempre na mesma proporção. 50% de destrógeno, 50% de levógeno. Tá? Sempre na mesma proporção. É raro acontecer essas proporções diferenciadas, tá? Quando o X for bromo, é 50-50. Quando o X for cloro, é 41% de levógeno e 59% de dextrógeno ou R. Bem, como que eu vou saber disso, professora? Como que eu vou entender isso na prática? Quando eu vou saber se é SN1 ou se é SN2? Primeira coisa, verifica onde está o grupo abandonador. O grupo abandonador está ligado a um carbono, sempre.
esse carbono é primário? Esse carbono é secundário ou esse carbono é terciário? Se o carbono for primário, ele sempre vai preferir a SN2, que é aquele estágio intermediário, né, que está os dois ligados ao mesmo tempo. Se o carbono for terciário, ele vai preferir a SN1, que é primeiro virar um carbocátion e depois ser atacado pelo nucleófilo, tá? Então, é só olhar primeiro. Ah, professora, mas esse meu carbono aqui, ele está ligado a 2CH3 e um hidrogênio. Então, ele está mais fechadinho, ele é secundário. Tá, aí você põe o ponto de interrogação. E o catalisador, quem é? Professor, o catalisador é água e ácido. Água e ácido. Peraí, se tem água, é solvólise. Se é solvólise, é SN1. Aqui é só ácido, se é ácido, é SN2, tá? E outra coisa, ambos vai formar álcool. Por quê? Está reagindo com alguma coisa rica em álcool, em hidroxila. No caso, esse aqui vai ser o meu nucleófilo. Meu nucleófilo, quem vai lá e toma o lugar de alguém, tá? É o, digamos assim, o ladrão de alguém, ladrão de namorada. E por último, as reações de eliminação. Bem, substituição, um entra, um sai, e eliminação sempre sai, somente sai. Como a gente está falando de tirar bromo, tirar cloro, tirar iodo, a gente vai fazer eliminação de haletos de alquila, tá? Que é HBr, HCl, HI. São os famosos haletos de alquila. E toda eliminação forma como produto uma dupla, ou seja, alquenos ou alcenos, que é a mesma coisa, tá? Bem, o que é desidrohalogenação? Des é tirar, perder. É a síntese de alquenos, ou seja, alcenos, eliminando halogenídricos, halogênio, HX, BR, cloro, iodo, tá? Só acontece na presença de um catalisador específico, que é o etanol, ou junto a uma base extremamente forte, que vai ser o meu nucleófilo, tá? E o produto final é sempre um alceno ou alqueno. Sempre vai ter uma molécula, que é o haleto de alquila, que vai ser eliminada. Bem, como acontece isso? Em resumo, esse aqui é o resumo que a gente passou na aula passada, os principais tipos de reação química. Eu tenho aqui uma base que vai se quebrar em íons positivos e negativos. Aí o que acontece? Bem, você sabe que positivo atrai negativo, né? E negativo atrai positivo. O HBr, ele vai ser carregado pela base para fora. Aí fica faltando 2 espacinhos, porque isso aqui caiu fora. O que a molécula faz? Vai lá e faz uma dupla, tá? Então, ela sempre rouba hidrogênio de um e cloro do outro, e forma um produto HBr. E aonde saiu esses 2 bracinhos, forma uma dupla. Então, eu saio de um haleto orgânico e eu formo um propeno, buteno, ou seja, um alceno, que sempre tem uma duplinha aqui, tá? Eliminar é tirar. Aí você fala assim, substituição tem de primeira ordem, que primeiro forma o carbocátion, depois o ataque do nucleófilo. De segunda ordem é só ataque do nucleófilo. E eliminação, existe isso também? Eliminação de primeira ordem, segunda ordem? Tem sim. Só que a gente vai falar de um modo geral. Quais são as bases, que são os nossos doadores de elétrons, que são mais utilizados? O hidróxido de potássio, dissolvido em etanol para aumentar a sua solubilidade. O etóxido de sódio, que é simbolizado por ED ou Na, tá? Na verdade, é isso aqui. E o hidreto de sódio, Na+, H-. Como que acontece? Ou ela é de primeira ordem ou unimolecular, ou ela é de segunda ordem bimolecular. Os 2 tipos de mecanismo é muito parecido.
com o anterior. Tem o intermediário da mesma maneira. Olha que legal. Eu não vou ler esse textão, essa aqui é a explicação para depois vocês lerem para vocês mesmos, tá? Primeira coisa, existe duas etapas. Primeira, formação de um carbocátion e a segunda, remoção de um próton hidrogênio, tá? Bem, o que acontece aqui? Primeira etapa, aqui eu tenho o meu íon etóxido, que veio lá do etóxido de sódio. O etóxido, ele tem 3 pares de elétrons, que dá a ele um caráter negativo. Então, ele é o meu nucleófilo. Formou carbocátion? Não. Já veio o nucleófilo direto. Se é o nucleófilo direto que está atacando, já é uma E2. Aí tá, de segunda ordem. Aí o que acontece? O oxigênio, que é muito rico em elétrons, vai vir no hidrogênio e vai querer pegar o hidrogênio para ele. Só que aí o que acontece? Se ele pegar o hidrogênio para ele, esse carinha aqui vai ficar muito rico em elétrons, vai ficar negativo. Aí ele vai fazer o quê? Vai querer fazer uma dupla com esse carinha aqui. Vai formar uma dupla. Ao formar a dupla, ultrapassa o máximo de ligações que esse carbono pode fazer. Aí, literalmente, ele manda o bromo embora, ele expulsa o bromo. Então, expulsa o bromo e rouba o hidrogênio. Então, perde 2 pedaços. Perde o hidrogênio do primeiro carbono e perde o bromo do segundo carbono. Esse primeiro carbono que é atacado, ele é chamado de carbono beta. E o segundo carbono que elimina, que expulsa, tem o grupo abandonador aqui, é chamado de carbono alfa, tá? O carbono beta perde o hidrogênio, que é chamado de próton, né? E o carbono alfa perde o bromo, ou brometo, que é o grupo abandonador, no caso, abandonado, né? Então, para que isso aconteça, existe um estágio intermediário, em que o hidrogênio está se soltando do carbono e indo para o oxigênio, o carbono está formando uma dupla e liberando o bromo. Esse estágio de transição, ou estágio intermediário, é a característica principal de bimolecular. Por que bimolecular? Presta atenção, bimolecular. Eu tenho 2 moléculas juntas. A mesma coisa acontece na SN2. Naquele momento que o nucleófilo está juntando no substrato e tentando tirar o outro bromo. Então, eu tenho 2 moléculas juntas. Também é bimolecular. Tá? Se você parar para analisar, é praticamente o mesmo raciocínio. Se as duas estão atacando ao mesmo tempo, estão sofrendo juntas, é E2. Se acontece a fase do carbocátion, depois do ataque, é E1, tá? Olha que legal. Passou essa fase intermediária, o hidrogênio vai para o oxigênio e cai fora. O bromo cai fora também. Aí forma a dupla e pronto. Então, o hidrogênio caiu fora, o bromo caiu fora. Então, sofreu uma eliminação. Como eu sei que é uma eliminação de segunda ordem, por causa dessa fase aqui. Em resumo, primeiro, ataque do nucleófilo. Sempre acontece somente ataque do nucleófilo. E tem a fase intermediária. Que tá os dois, um puxando para cá, outro puxando para cá, tá? E as eliminações de primeira ordem, tá? As eliminações de primeira ordem, sempre o começo é a mesma coisa, tá? Diferente quando eu sei que vai ser uma eliminação de primeira ordem ou uma substituição de primeira ordem. É só você ver aonde o nucleófilo vai entrar. Porque a primeira fase é a formação do carbocátion. Então, primeiro forma o carbocátion. Nas duas acontece a mesma coisa, tá? Sai aquele grupo abandonador e forma o carbocátion. Se o ataque é no carbono do carbocátion, é uma substituição nucleofílica de primeira ordem. Mas, se esse carbono que
está positivo, sofrer um efeito diferente, o que é esse efeito diferente, tá? Existe uma coisa chamada rearranjo molecular. Que é isso, professora? Seguinte, esse carboninho sem vergonha, ele pode fazer o seguinte, ó, você aí, me dá um par de elétrons que eu tô precisando. Ah, você quer um par de elétrons? Pera aí, eu vou pegar desse hidrogênio e dou para você. Aí ele fica completo. Aí quem fica faltando elétron? Esse carinha aqui. Aí o que acontece? Ele pega, libera esse hidrogênio que o solvente rouba para ele, pega para ele e vai embora. E fica estável novamente. Só que aí fica faltando ligação para esse carbono, porque o hidrogênio saiu fora, está faltando ligação. O que ele faz? Ele faz dupla com o carbono anterior. Assim, ambos ficam completos. Porque ao dar o hidrogênio, ele deu o hidrogênio e ficou deficiente em elétron. E para ficar completo, ele teve que fazer uma dupla com o carbono lá, que estava deficiente em elétron, tá? Então, em resumo, depende de onde o solvente ataca. Se o solvente ataca direto o carbocátion, é substituição. Se o solvente ataca o hidrogênio da ponta e rouba o hidrogênio para ele, acontece uma eliminação. Então, quem determina qual vai ser o tipo de produto, além do solvente que você usa, né? É o tipo de catalisador. Aí você fala assim, então deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho duas substâncias que eu posso reagir e eu posso gerar 4 produtos diferentes? Reação orgânica, sim. Em reação orgânica, você pode gerar, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, ele gerou o 2-metilpropeno e é o solvente que voltou a ser recuperado. E nessa reação, formou, aqui no exemplo, né, ele não colocou um exemplo específico, mas poderia ter sido um álcool, tá? Deixa eu ver aqui, o 2-metilpropanol, ou propan 2-ol, mesma coisa, tá? Se você observar, são produtos diferentes. Aqui, formou o quê? Um álcool. Aqui, formou um alceno. Nesse caso, é uma eliminação, porque saiu o hidrogênio e saiu o BR que estava antes de formar o carbocátion, o cloro, não sei, tá? Aqui é uma substituição. Entrou alguém no lugar que estava o bromo. Isso é a diferença principal, tá? E uma dica, moléculas pequenas preferem eliminação de segunda ordem, tá? Que é o ataque direto do nucleófilo. E moléculas grandes preferem eliminação de primeira ordem, ou seja, forma o carbocátion, o C+, depois ataque do nucleófilo. É por etapas. Aqui é só algumas regras, tá? Que pode acontecer, chamada rearranjo molecular. Como eu falei para vocês, o íon positivo que está no primeiro carbono, ele tem uma tendência a pular para onde tem mais hidrogênio. O hidrogênio troca de lugar. Esse íon positivo ele pode ficar pulando aqui dentro. Tanto é que pode formar 2 produtos diferentes na eliminação. Se o carbono, vamos falar assim, deixa eu limpar aqui, porque eu estou muito saturada de informação. Se o carbocátion for o primeiro carbono, vai formar um alceno na dupla no primeiro carbono. Mas se essa carga positiva do primeiro carbono pular para o segundo carbono, que é chamado rearranjo, tá? E o hidrogênio vier para cá, para completar as ligações, vai formar um alceno com uma dupla no segundo carbono. E olha que legal, nesse caso, essa dupla no segundo carbono apresenta isomeria geométrica. Então, vai formar 3 produtos na mesma reação, tá? Uma reação de eliminação em meio ácido com aquecimento, na qual eu formo 3 produtos, dependendo onde o carbocátion vai se formar. Se é no primeiro carbono ou se é no segundo carbono, que é o rearranjo molecular. Isso pode acontecer, tá? Bem, aqui algumas referências e preferências, tá? Sempre quando eu tiver
um carbono terciário, mesmo se ele estiver ligado a um anel aromático, mesmo se ele estiver ligado a uma insaturação, tá? Ele sempre vai sofrer eliminação de primeira ordem, quando é um carbono terciário. Assim como os carbonos terciários sempre sofrem também, dependendo do solvente, substituição nucleofílica de primeira ordem. Então, se você vê, é sempre primeira ordem, tá? E os pequenininhos, carbonos secundários e primários, preferem a E2, tá? E também, se for substituição, a SN2. Professora, eu estou com certa dificuldade de perceber e diferenciar quando é um, quando é outro, tá? Quando eu vou bater o olho e saber que uma reação é de primeira ordem, seja ela substituição ou eliminação, ou quando é de segunda ordem. Quando que eu vou bater o olho e saber diferenciar, assim como a senhora faz, você fala, não, essa é uma SN1, né? Essa é uma SN2. Como eu vou saber? Tem uma dica, tá? Uma dica preciosíssima. Dica. Primeiro, substituição nucleofílica de primeira ordem. Ela acontece sempre em duas etapas. Primeira, formação de carbocátion. E esse carbocátion sempre é terciário, tá? Já é de praxe, por causa da geometria molecular, que a gente viu que forma um triângulo, tá? E na segunda, ataque do nucleófilo, que é o NU, que vem com seus pares de elétron e entra aqui. O NU entra aqui. Então, são duas etapas. Essa primeira etapa é a lenta, que é a principal, e a segunda etapa, porque já está positivo, atrai negativo, etapa rápida, já é um ímã, tá? A SN2 só acontece uma etapa, e nessa única etapa é o ataque do nucleófilo. Só acontece o ataque do nucleófilo. E tem aquela fase intermediária. O que é a fase intermediária? Tem aqui o meu substrato, ou seja, a minha substância que está sofrendo a reação. Ao mesmo tempo, o nucleófilo está doidinho para entrar e, ao mesmo tempo, o bromo não quer sair, tá? Tem um carinha doidinho para entrar por trás, tá? Ele entra por trás, literalmente. Lado oposto, não pense em decência, pelo amor de Deus, tá? E tem alguém que está sendo empurrado para sair, mas está todo mundo ligado ainda. Essa é a fase intermediária, ou fase intermediária. É o único que tem, tá? SN1 e SN2. Essa é a dica preciosa. Segunda dica preciosa. Quando que é E1 e quando é E2? É exatamente o mesmo raciocínio. A E1 tem a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase é a formação de um carbocátion, exatamente a mesma coisa. Então, vai ficar alguém positivo aí. E a segunda fase, ataque no nucleófilo. Só que o nucleófilo não ataca o mesmo carbono. Ele ataca o hidrogênio da ponta. Mais próximo, mas é da ponta. Na E2, só acontece uma só fase, que é apenas o ataque do nucleófilo. Nucleófilo. E nessa única fase, que está aqui, o nucleófilo tentando roubar o hidrogênio. Tá vendo que o hidrogênio aqui é um trem precioso, né? O nucleófilo vem aqui, querendo roubar o hidrogênio da molécula para ela. E o grupo abandonador tá aqui, tá saindo. E tem aquela fase que tá todo mundo ligado entre si. O hidrogênio ainda está ligado no carbono, tendendo aí para o hidrogênio, para o oxigênio. E o bromo ainda está ligado no carbono, tendendo a cair fora. E para que ele tenha as 4 ligações, já que ele vai perder esse hidrogênio
e vai perder esse bromo, o meu carbono é obrigado a formar uma dupla ligação. Então, vai formar um alceno, tá? Essa fase também é chamada fase ou estágio intermediário. Se você olhar, as duas são muito parecidas. A diferença é o resultado. Uma, na substituição, espera aí que eu tô com uma afta na boca bem na frente, eu vou falar substituição, pega em cima da água. Até a água tá difícil. Na substituição, um entra, outro sai. Na eliminação, dois saem, tá? E sempre o que sai é um de cada carbono. No carbono beta, que é o que sofre pelo nucleófilo, ele sempre ataca o primeiro, perdão. E no carbono alfa, que é o que perde o grupo abandonador, tá? O beta é atacado primeiro e o alfa atacado depois, porque ele perde. Ninguém ganha nessa história, né? Todo mundo perde. Em resumo, é isso aí. É a matéria do bimestre, tá? Nunca se esqueça, para acontecer as reações químicas, elas sempre acontecem por etapas. E essas etapas, elas têm nomes. Como eu falei, é como se fosse o passo a passo. Toda vez que eu vou reagir com derivados de alquilas, é chamado de alquilação. Se eu vou reagir com ácidos, depende, né? Pode ser uma reação de neutralização, porque o ácido é um dos mais usados catalisadores da reação, tá? As bases são usadas na eliminação, já é uma diferença aí, tá? De catalisador, e os ácidos na substituição. Tá? Isso é uma outra dica preciosa, tá? É só você ver, dar uma olhadinha no seu catalisador. Bem, eu acho que eu já falei bastante em relação a falar, eu não vou falar mais nada. Eu vou treinar com vocês para a gente saber diferenciar uma da outra, tá? Lembra que eu tinha deixado um exercício? Vou jogar o meu mouse para lá. Tchum, 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 tchum. Aqui. Vou copiar, jogar para cá. Vou duplicar e jogar para cá. Ok. Tá compartilhando aí? Tá compartilhando? Pode compartilhar. Ok. Então, primeira coisa, vamos aos detalhes. Eu tenho aqui os catalisadores. Tá falando que é meio aquoso, porque tem água, e o meu catalisador é um ácido. Se o meu catalisador é um ácido, naturalmente, aqui vai acontecer uma reação de substituição. Por causa do catalisador, já é um indicativo, tá? Bem, primeiro eu vou representar isso aqui de maneira mais simples, né? Ó, são 3 carbonos e um cloro no segundo. Então, 1, 2, 3. Aqui eu tenho um cloro. H3, H3, H. Bem, vai acontecer uma reação aqui. O que vai acontecer? Primeira coisa, o OH, ele tem pares de elétrons livres. Então, ele é o meu nucleófilo. Como essa molécula, tá? Ela tem um certo impedimento estético aqui, até que não é tão grande, mas tem um impedimento estético.
ela não vai conseguir acontecer apenas a SN2, vai acontecer também a SN1, tá? Então, primeira etapa. Vamos definir que vai ser a SN1. Por que que eu vou definir que é SN1? Porque esse meu carbono que vai ser atacado, ele é secundário. A SN2 é preferível por carbonos primários. Outra coisa, por que que eu vou deixar ser SN1? Olha aqui, o meu solvente é água. Então, a água entra na reação, então vai sofrer uma solvólise. Esses detalhes são muito importantes, tá? Bem, já entendi essa primeira etapa. Eu já entendi o que é o nucleófilo, eu já entendi aonde vai ser o ataque, eu entendi que vai ser uma SN1 por causa que tem solvente e água, de qualquer jeito ia ser uma substituição, e porque o meu carbono é secundário. E agora, o que eu faço daqui para frente? Sento, choro e saio rolando? Não. Agora a gente vai transformar isso na representação tridimensional. Então, vamos lá. Vou fazer aqui meu carbono, vou colocar o carbono que vai ser atacado no meio, tá? Para ficar mais fácil. Bem, o que vai acontecer? Não tem um cloro ligado aqui? O cloro vai cair fora com seus pares de elétron. Olha o cloro indo embora aqui com o par de elétron. Aí, o que aconteceu com o meu carbono? Ele perdeu esse elétron daqui. Então, vai ficar deficiente em elétron. Vai ficar positivo. Ele pode ficar assim? Não, não pode ficar assim. Ele vai atrás de alguém que tem elétron para dar para ele. Ele vai atracar a hidroxila do meu nucleófilo. Vou até colocar o R aqui, que não influencia em nada. Aí, o que ele vai fazer? Ele falou, me dá esses elétrons que eu quero para mim. Olha lá os elétrons indo. Aí eu vou formar... Opa, sem querer eu cliquei fora. Aí eu vou formar um estágio intermediário, né? Porque isso aqui saiu e veio para cá. Então, CH3, C, CH3, e tudo isso se juntou e virou uma coisa só. Só que ao compartilhar, né, ele tinha dois pares de elétrons livres. Esse carinha aqui está estável, mas esse agora ficou deficiente. Lascou para ele. O que ele vai fazer? Ele vai se livrar desse elétron do hidrogênio e ficar com esses elétrons para ele. Então, ele vai liberar esse hidrogênio, esse próton. Então, libera o próton, que é chamado, o hidrogênio é chamado de protonado, e vai ficar assim. Ó, olha o que acontece. Pronto. Pode acontecer de que também, se isso for mais estável, ele liberar o radical R e ficar com o hidrogênio. Ele pode ter essas duas opções, tá? Lembrando que ele só pegou e liberou o hidrogênio porque ele precisava se estabilizar. Formou essa molécula aqui. Então, primeira etapa, formação do carbocátion. Porque esse carinha aqui tem caráter positivo. E segunda fase, ataque, vou colocar aqui, ataque do nucleófilo. Então, essa é a primeira fase, essa é a segunda fase. E a terceira fase, no caso, que é a liberação do hidrogênio. Pronto, essa é uma reação de substituição, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. O que eu preciso que vocês entendam é quando saber se é SN1 ou quando é SN2 ao visualizar. Porque o que tem na apostila de vocês? Tem exercícios que já mostram a reação. Ele quer que você saiba o que está acontecendo ali. Se é uma eliminação, se é uma substituição, se é de primeira ordem, se é de segunda ordem. Isso que eles querem. Eles não querem que você decore, eles querem que você saiba interpretar, tá?
Lembre que química é a arte da interpretação. Bem, aqui, ó, eu tenho uma hidroxila ligada a um radical e o bromo está ligado a um carbono primário, né? Tem mais 3 carbonos. Então, vou só representar. CH2, CH2, CH3. E aqui tem o brominho que está ligado, lindo e pleno aqui. Bem, o que vai acontecer? Neste caso, como o meu carbono ele é primário, tá? É um carbono primário, e o bromo está aqui na ponta, o nucleófilo vai dar conta de atacar direto. Então, vai acontecer uma SN2. Por quê? Porque o meu catalisador é um ácido. Se o meu catalisador fosse uma base, seria uma eliminação, tá? Bem, SN2, ok. Vamos lá, vou botar um nucleófilo para reagir. Vem cá, nucleófilo. Vem, poderosão. O nucleófilo vem, ataca aqui por trás. E o bromo cai fora. Lá com R. E é o que vai acontecer. Vem o senhor bonito do nucleófilo, entra aqui. Olha o nucleófilo entrando aqui. E o bromo indo embora com o radical R. Tá? Ou seja, substituição. Como tem aquela fase que fica os dois ao mesmo tempo, né? Se eu for simplificar aqui, vai ficar o carbono que está sendo atacado aqui, o nucleófilo tentando entrar, o bromo não querendo sair e os dois pedaços que não me interessam, CH2 e CH3. Essa fase aqui, em que a hidroxila está tentando entrar e o bromo está tentando sair, é intermediário. Tá? Depois, a hidroxila entra de vez e o bromo sai de vez, tá? Quebra no meio. Essa é a famosa fase lenta, que tem essa fase intermediária. Isso só acontece em bimolecular, porque eu tenho 2 moléculas que estão interagindo aqui, tá? É isso aí. Em relação à matéria que eu queria trabalhar com vocês hoje, é isso. Tem outros tipos de reações, professoras? Tem. Tem aproximadamente 850 tipos de reações orgânicas. Entretanto, na química orgânica de vocês, é uma química orgânica 1, tá? É noções básicas, básico do básico do básico. Quer aprofundar? Pegue os livros de referência que eu falei para vocês e aprofundem. Tragam dúvidas para mim, tá? Como eu avisei desde antemão, que essa matéria, principalmente a aula de hoje, é uma viagem, porque vocês têm que